Deus, nós estamos aqui para te adorar e viemos aqui para isso. Queremos expressar o nosso amor, nossa fé em Ti, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, o único na qual podemos confiar. Vem receber o nosso louvor, a nossa adoração, e as palavras que vão ser ministradas aqui venham ao encontro do nosso coração, possam ser ministrados pelo Teu Espírito, que esse local seja tomado pela Tua presença, que anjos possam ter liberdade de estar aqui, e nós unânimes nisso vamos te adorar. O Senhor é o único que deve estar na adoração, no louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Bíblia em Mateus capítulo 23. O versículo 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do coentro e do cominho, e tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Lá na minha terra, a minha região é a região do Vale do Aço, tem governador Valadares, que é terra. É uma região que as pessoas vão muito para os Estados Unidos. E chegou agora esse tempo que eles estão migrando muito. Dizem que quase 80 pessoas lá só da minha cidade já estão na fronteira. Famílias, empresários, famílias, tudo indo embora para os Estados Unidos. Aí entra uma pergunta diante desse texto. Então, Valadares vai chamar de Valadares, dólares. Por que eles estão indo? Atrás de alguém. Lá nos Estados Unidos adora a mamon. Mamon, na vida de um crente, ele é vencido no altar. Quando você vai para o seu dízimo no altar, você está dizendo: mamon, você não é Deus. Meu Deus, ele já tem. É Jeová Jireh. Quando você está trazendo uma oferta exponencial, porque o que a gente vê é que quando vende um terreno, e o terreno é 400 mil reais, uns 40 mil reais, raríssima vez vai entrar no altar da igreja. Porque nesse momento mamon vence. Se vender um carro bem vendido, que carro nunca foi dizimado, raramente é só os que servem a Deus de vão entregar no altar. Então essas pessoas podem correr risco de morrer, uns corote, pode correr o risco de morrer na travessia, pode correr risco das mulheres serem violentadas, das crianças, mas tudo em busca de uma pessoa. Seu nome é mamon. E é uma verdade. Não estou pregando contra a verdade. Então, quando você vai para o altar com sua oferta, você está dizendo: Deus é maior e Ele pode agir na minha vida, na minha família. E Deus faz isso. E eu sou prova viva disso. E tenho visto a maioria dos irmãos prevalecendo quando são fiéis ao altar. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco, Deus não vai colocar no muito, porque Ele não vai ser fiel. Segura a sua oferta. Eu quero orar para você. Eterno Deus, nós estamos diante de um culto na qual a adoração é para Ti. Aqui nós não estamos adorando a Maria, a Hare Krishna, Confúcio, Chico Xavier. Nós não estamos adorando a Baal, Buda, Maomé. Enfim, o nosso Deus é o Senhor, Criador do céu e da terra. E assim como o Senhor Jesus nos ensinou a ir ao altar, levando justiça, amor, fidelidade, mas não esquecendo a primeira coisa, que é o seu dízimo e a sua oferta. Nós queremos consagrar diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar por Ele. Deus, nos apresentamos Teu Filho, usa Ele com graça, misericórdia e unção. Que Ele seja uma alma para conosco e que Teu nome seja exaltado na vida dele e na nossa.
Glórias a Deus. Exaltado é aquele que reina. Isaías 63 fala que o que reina é o Consolador, maravilhoso, Príncipe da Paz. Pai, tu és maravilhoso, Deus. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui. E eu quero dizer para vocês que todas as vezes que alguém vier aqui, saiba que você vai estar em batalha espiritual. Porque não é fácil. Clenilda, minha esposa, a gente está junto há 11 anos. Ela sabe que eu não fico nervoso para falar em público. Mas no momento que eu fui convidado para chamar aqui, eu falei: Clenilda, eu estou pressionado. E aí, quando eu sentindo isso, eu falei com ela e eu me senti vazio. E eu fui buscar aquele que pode me encher. Porque como o pastor pregou, como eu vi uma pregação, onde nós somos o vaso na mão do oleiro. E o oleiro vai moldando esse vaso, e quando ele termina de te moldar, ele te enche de água viva. Quer dizer que quem podia me encher era somente o oleiro. Então eu fui à casa do oleiro, dobrei os joelhos e falei: Pai, eu não tenho nada, mas o Senhor é que pode me encher. E eu quero dizer para vocês que a palavra que nós vamos ministrar aqui hoje, ela veio de algo muito diferente. Porque eu estava lavando o banheiro lá em casa, ajudando minha esposa, e aí de repente a gente coloca uns hinos para tocar na televisão. E aí 2 hinos me tocaram profundamente, eu fiquei arrepiado na hora e eu senti que Deus queria que eu falasse sobre isso. Mas antes eu queria que você fechasse seus olhos, porque primeiramente o pastor já orou e eu quero confirmar em oração. Porque primeiramente, se o Espírito Santo não passear aqui neste lugar, se o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores não estiver aqui, vai ser como um sino que para nada se aproveita. Por isso, Espírito Santo, enche-nos aqui neste lugar. Espírito Santo, fala aos nossos corações, nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque nós não queremos ser vazios, mas nós queremos ser vasos cheios de água viva, transbordados de fogos. Nós queremos, Espírito Santo, onde colocarmos a planta dos nossos pés, com autoridade seja percebida a presença do Espírito de Deus na minha e na vida das pessoas que estão aqui nessa noite, na vida das pessoas que nos assistem lá das suas casas pela internet. Nós queremos, Espírito Santo, que o Senhor fale conosco para que nós possamos sair daqui com uma nova perspectiva, uma nova visão, para vivenciarmos algo novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Hugo. A gente vem da cidade de Mariana, Minas Gerais. A gente está aqui, eu estou aqui já tem uns 4 anos, minha esposa tem 2 anos de estar aqui. A gente nasceu no Evangelho, mas eu me converti mesmo aos 17 anos. Porque apesar de nascer no Evangelho, eu andei rebelde com o pai por muito tempo. E aí eu quero só contar um pequeno testemunho antes de entrar na palavra. Que eu questionava muito a Deus, eu leio muito e eu li muito desses livros que muita gente quer questionar Deus, desde Kafka, Dostoiévski, etc, livros de filosofia, ciência política. E naquela época eu tinha um espírito meio vermelho, assim, sabe? E aí eu ficava questionando tudo e questionava Deus. E aí Deus levantou um homem, ele já está na glória, aguardando me encontrar lá, que é o Valdeci. O Valdeci um dia me perguntou: por que você questiona Deus? O que Deus te fez? Nesse dia o Espírito Santo me encheu e respondeu todas as minhas perguntas, simplesmente porque eu fui questionado e eu não tinha resposta para essa pergunta. O que eu quero dizer para você através desse testemunho é que o Espírito Santo quer encher você das respostas para as perguntas que você ainda não tem. Entenda que as perguntas que enchem o seu coração, que às vezes te afasta de Deus, o Espírito Santo quer te responder. Entenda que muitas dessas perguntas que te enchem, assim como me enchiam, vão fazer de você uma árvore cortada, vão secar sua raiz e seu tronco vai ficar velho. Por quê? Porque essas perguntas vão te encher de dúvida, e dúvida te afasta de Deus. Afinal, dúvida é o contrário da fé. E aí, entenda que o Espírito Santo, ele quer fazer você brotar de novo. O Espírito Santo quer fazer você nascer e dar frutos, não como aquela figueira de Marcos capítulo 11, onde Jesus viu que ela tinha folhas, mas não era tempo de figo, mas não tinha fruto algum. Mas Deus quer te fazer frutificar
frutificar na terra e prosperar para o reino de Deus. Deus quer que você manifeste os frutos do Espírito Santo. Entenda que você precisa saber que enquanto nós estivermos como árvore cortada, nós não iremos manifestar os frutos do Espírito Santo. E aí você pode me perguntar nessa noite: como eu posso estar como uma árvore cortada? E aí a gente vai responder. Entenda que a vida é composta de 11 áreas. A grosso modo, a psicologia fala, que são 11 áreas. E essas 11 áreas, quando uma delas não está legal, você está desequilibrado. Tem um teste que faz, que te pergunta de 0 a 10, que área da sua vida como está, 0, 5, 10, e aí no final você preenchendo, você olha para ela e aí vem a pergunta: sua roda roda? Que era um círculo assim. Entenda que se sua roda não está rodando, é porque você está com desequilíbrio. E aquele desequilíbrio é que gera em você uma árvore cortada. Porque o Espírito Santo de Deus, ele quer preencher, quer encher, quer fazer aquela área da sua vida melhorar. Mas se ela está desequilibrada, muitas perguntas que não têm resposta você faz e aquilo te afasta de Deus. Eu queria ler o texto de Jó, capítulo 14, verso 7. Aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, bendito é o nome do Senhor. Entenda que o Senhor cuida de ti. Um desses louvores, ontem, que o Senhor nos encheu lá em casa, dois louvores pentecostal. Eu sou meio pentecostal, meu gente. Fui criado apesar da gente ter sido criado na igreja tradicional, minha mãe é uma mulher que levanta 3 horas da manhã e ia para o monte para orar. Minha mãe é uma mulher que vivenciou milagres incontáveis, que se eu for contar aqui vai ser a noite inteira. Então eu aprendi com ela que o Deus Criador é Ele que me enche, é Ele que vai me fazer frutificar. Eu aprendi com ela que nas horas más você dobra o joelho e busca Deus, nas horas boas você dobra o joelho e busca Deus. O pastor fala muito sobre família. Eu quero te perguntar algo antes da gente ler o texto, que o Espírito Santo me incomodou agora. O que você tem dado de exemplo dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, para as pessoas que te conhecem e ainda não conhecem a Jesus? Eu quero dizer, minha mãe hoje não vai mais no monte, provavelmente ela está assistindo a gente. Para você que está em casa também, qual área da sua vida precisa ser consertada? Qual área da sua vida está como uma árvore cortada que está te impedindo de viver o sobrenatural de Deus? Porque o exemplo que a gente vai dar tanto para os filhos quanto para as pessoas lá fora, porque nós somos cercados de uma grande nuvem de testemunha, está ligado ao nosso equilíbrio de vida. Se você está vivendo um desequilíbrio na sua vida, provavelmente você está se afastando cada vez mais do propósito de Deus. Eu não estou dizendo que é algo impossível, mas se você aprender a saber onde você está e o que realmente você precisa fazer, você vai orar, você vai trabalhar, você vai buscar e Deus vai te tratar naquela área. Entenda que Jó capítulo 14, verso 7 diz o seguinte: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebanhos. Se envelhecer a terra e a sua raiz no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Entenda, você não precisa de uma chuva para brotar. Ao cheiro das águas você vai brotar. Entenda que isso é o processo. A chuva vai vir, mas primeiro você precisa estar sentindo o cheiro das águas e começar a brotar. E aí quando nós falamos de vida, eu quero dizer que a sua vida, como nós estávamos falando, é composta de 11 áreas, e elas são ligadas. E aí a pergunta que não quer calar nessa noite é como você está. Eu quero contar para vocês um testemunho, e aí nós vamos entender um pouco sobre o estado atual. Eu sempre achei que meu chamado no ministério de Deus era para louvor. E na verdade, desde criança eu nunca tive vergonha de falar em público, desde criança eu nunca tive vergonha de me apresentar, de falar quem eu sou. E aí sempre as pessoas falavam assim: você é comunicativo. E aí aquilo me doía, porque o eu ser comunicativo para a igreja, que era algo positivo, lá fora, na escola, para as outras pessoas era algo motivo de caçoar. O povo ria de mim, o povo falava: o é o que fala demais, o é o que se aparece, o que apareceu, o é isso, o é aquilo. E aí eu fui minguando. Entenda que o que eu quero dizer para você, que assim como Ana, que sofreu demais com rejeição, com palavras lançadas
pela outra esposa do seu marido, ela, em vez de se diminuir, ela foi ao altar e orou e buscou, e Deus se deu para ela o maior profeta de Israel. Entenda que eu quero te dizer nessa noite que do mesmo jeito que eu recebi palavras assim, e passei a vida inteira até janeiro, quando a gente se apresentou na igreja, e a gente vai concluir daqui a pouco. E aí eu quero dizer para vocês que eu fiquei 20 anos da minha vida praticamente lutando contra o chamado de Deus. E aí eu quero lembrar a você a história de Jonas. Jonas foi chamado para ir para Nínive e ele quis ir para Tarsis. E aí, como Jonas foi para Tarsis, ele entrou num navio e aquele navio quase afundou. E aí eu quero perguntar para você, qual é o chamado de Deus para você? E é a primeira área que nós precisamos entender. Por quê? Porque quando eu cumpro o chamado de Deus, naturalmente o Espírito Santo manifesta em mim. E quando o Espírito Santo manifesta em mim, eu gero frutos. Minha vida é curada. As áreas da minha vida são curadas. E eu começo a vivenciar o novo do Senhor. Entenda que eu vivi 20 anos sem achando que era louvor. Então eu fui diretor de coral. Nós tínhamos um coral na cidade de Mariana com 50 vozes. E eu era diretor do coral, eu era regente do coral. E aquele coral acabou. Depois nós tínhamos uma banda e a banda acabou. Entende que eu estava participando do louvor, aconteceu uma situação, eu saí do louvor e nunca mais voltei. E a vida inteira alguém falava comigo assim, você é comunicativo. E quando alguém falava isso comigo, eu falava com minha esposa assim, Clenilda, eu quero chorar, porque quando alguém fala isso comigo, isso me dói. Isso me dói. Mas isso é porque eu aceitei as palavras de rejeição que eu ouvi lá atrás. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro que eu fui prestar a prova da Federal lá em Ouro Preto e alguém disse para mim assim, você não vai passar não, você é pobre, estuda em escola pública, você não vai passar não. E aí é interessante que eu passei em 36 e quem falou comigo a pessoa nem passou. Mas o que eu quero dizer para você é que muitas palavras são lançadas contra mim, contra você. E se você aceitar aquilo, você começa a ter sua árvore sendo cortada. Para cada coisa que você aceita que é contrária à vontade de Deus na sua vida, é uma machadada dando na árvore e a árvore sendo cortada. E aí eu quero dizer para vocês que o pastor falou comigo, e eu vou encerrar esse testemunho para a gente voltar às 11 áreas, que quando o pastor falou que Malta foi apresentar a família nossa aqui e falou assim, o Hugo é muito comunicativo, naquele dia eu fui curar. Naquele dia eu falei assim para o Clenilda, eu vou aceitar o chamado de Deus para mim. Amém, Jesus, glória a Deus. E aí Deus me revelou algo muito lindo na palavra dele. O Miguel, meu filho, ele gosta de um texto bíblico que está em 1 Coríntios 3,16. Se você perguntar para ele, ele vai te falar qual texto que é. E lá diz que nós somos habitação de Deus. Lá fala que nós somos morada de Deus. E aí Deus me revelou um dia lá em casa, nós orando, que se eu sou morada de Deus, o Senhor Deus, Ele anda comigo aonde eu for. Mas Ele só vai manifestar a partir do momento que eu deixar, e isso chama livre-arbítrio. Mas como você que está em casa, você que está aqui, como eu deixamos Deus manifestar em nossas vidas. E aí Deus me revelou que é quando eu cumpro o meu propósito para o qual eu fui chamado. E aí nós intercedendo lá em casa, Deus me deu uma oportunidade muito boa de falar de Jesus com uma moça no ônibus. E a moça começou a chorar, e aí Deus foi revelando, e a moça foi sendo curada ali. Thalita estava comigo na loja de música que tem aqui em Patrocínio, ali na Praça Santa Luzia. E do nada apareceu um violão lá. E aí o rapaz da loja de música foi tocar. E como o chamado dela é pro louvor, quando ela começou a cantar, a atmosfera da loja mudou. E nesse que a atmosfera da loja mudou, na hora que nós terminamos aquele momento de louvor, nós olhamos para lá e a moça do caixa estava chorando. Estava chorando porque o Espírito Santo de Deus impactou ela. Porque a canção que nós não cantávamos há mais de 5, 6 anos, que foi lembrada naquele momento, entrou como uma flecha no coração. Mas por que isso aconteceu? Porque a gente manifestou o chamado de Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Entende? Nós estávamos na fábrica outro dia, eu e minha esposa. E aí eu cheguei na fábrica, a moça que me atende lá, eu senti que ela não estava legal. Gente, é tanta experiência com Deus, é demais, Deus é tremendo. E eu aprendi a contar experiência com a Wagner. Tá? A Wagner me ensinou a contar experiência que a gente tem com Deus. Porque quando eu fui mentoreado, o meu mentor em 2015, nós podemos falar disso em outro momento, disse para mim, quando você for pregar, pregue daquilo que você vive.
Porque é muito fácil eu falar de Ana, falar de Abraão, porque eles viveram, mas o que eu tenho vivido com Deus para poder compartilhar e fortalecer a fé dos irmãos? E aí eu quero dizer para os irmãos, nós estávamos na fábrica, nós estávamos lá, e a moça que atende a gente lá no caixa sempre, a gente sempre conversa com ela, ela estava triste. No momento Deus falou comigo, diga a ela que eu a amo e que eu estou cuidando dela. Eu cheguei para ela e perguntei, você está bem? Ela baixou a cabeça e falou, pô, então eu vou te falar uma coisa, Jesus manda te dizer que Ele te ama e Ele está cuidando de você. Nesse momento ela arrumiou todinha, ela falou, eu senti algo diferente. Lá na Banachaia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. O algo diferente não é eu, porque se eu não fosse lá, o pastor iria, o irmão iria, outra pessoa iria, mas era a presença de Deus. Então, como Deus me chamou para ser comunicativo, eu tenho que usar a comunicação para pregar o Evangelho. Amém, Jesus, glória a Deus. Voltando às 11 áreas da nossa vida, é a área financeira, a área espiritual, a área familiar. E aí familiar se divide em relação de marido e esposa, relação com seus pais, relação com seus filhos. E aí eu quero te perguntar, qual área da sua vida está sendo cortada? Qual área da sua vida que você precisa de um cheiro das águas? Porque se você não entender que você precisa focar naquilo que não está bem, você nunca vai alcançar o renovo do Senhor. Amém, Jesus, glória Uma mesa de 3 pés, ela não fica em pé se o pé estiver cortado. Entenda que se sua área financeira está ruim, você precisa aprender. A Bíblia ensina, Eclesiastes, o livro de Eclesiastes ensina, o livro de Provérbios ensina a gastar menos do que ganha, a investir seu dinheiro em mais de um lugar, e te ensina a guardar aquilo que Deus te dá, te ensina a não reter, como o pastor falou, com o espírito de mamão, mas reter para aquilo, para momentos de emergência, e não reter o que é de Deus, mas reter aquilo que realmente é sua parte. Entenda que se seu relacionamento com seus pais estiver ruim, se seu relacionamento com seus filhos estiver ruim, se seu relacionamento com seu marido, com sua esposa estiver ruim, você precisa aprender alguma coisa que a Bíblia fala que vinde para termos um diálogo. Você precisa aprender a dialogar e fazer algo que está em Marcos 11, capítulo 20, liberar o perdão, porque se você não libera o perdão, você nunca vai ver o cheiro das águas. Entenda que você precisa ver o cheiro das águas, mas para isso você precisa tomar uma atitude. Romanos 12:2 fala que nós seremos renovados pela transformação da mente. Então o perdão é uma renovação de transformação de mente, é uma liberação de prisão, é você deixando de ser cativo daquela pessoa. E eu vou contar um testemunho sobre isso aí. Glória a Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu quero dizer para você que o Senhor cuida de você. Aleluia. Tem um hino muito bonito que diz: quando você sente medo, ao teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça, pois o mar pode acalmar e as horas do relógio se demoram a passar, mas eu preciso dos seus planos entender. Glórias a Deus. O Senhor cuida de ti. Eu não sei para quem o Senhor quer falar nessa noite, mas eu quero dizer para você que eu cuido de ti. O Senhor é o cheiro das águas que vai começar a brotar em tua vida. E nós estávamos falando sobre perdão. Então perdão é uma liberação da prisão. São quebradas cadeias e rompidos grilhões que te prendem àquela pessoa. E aí você precisa aprender então primeiro a dialogar. Se você quer sentir o cheiro das águas, entenda que você precisa primeiro dialogar. E dialogar quer dizer várias coisas. É preciso pedir perdão, é preciso confessar os seus pecados. Tiago capítulo 5 diz que você deve confessar seus pecados uns aos outros para ser curados. Oh, glória a Deus. Quer sentir o cheiro das águas? O Senhor diz: vinde
para termos um diálogo. Isaías 1, verso 18, diz o Senhor. E ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, eles se tornarão o quê? Brancos como a neve. Arrependimento. O perdão ele significa arrependimento. E aí eu quero confrontar os irmãos nessa noite, tantos que nos assistem quanto que estão aqui. A palavra do Senhor fala: como amarás a Deus a quem não vê, se não ama teu irmão a quem vê. Então, se eu não consigo pedir um perdão para minha esposa quando eu ofendo ela, se eu não consigo pedir perdão quando eu erro, se eu não consigo reconhecer que eu errei, que eu preciso consertar, como é que eu posso dizer que eu amo? Como eu vou falar: Deus me perdoa dos pecados? Mas se eu não amo a quem eu vejo? Entenda que muitas das vezes nós precisamos de liberar o perdão. Então nós passamos para dentro das 11 áreas. Nós estamos falando sobre administração eficaz. Nós falamos sobre diálogo, sobre arrependimento, sobre perdão. E você precisa entender que se você não cumprir esse sistema, sua vida nunca será plena. Você não vai vivenciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda que quando eu estou como uma árvore cortada, eu começo a me afastar do propósito de Deus. Jonas tinha que ir para Nínive. Jonas foi rebelde. Jonas foi contra a autoridade de Deus. E aí é o próximo passo que nós vamos falar. E aí Jonas indo contra a autoridade de Deus, entrou no barco para Tarsis. Esse barco, se você ler o texto, você vai perceber que eles jogaram toda a carga fora antes de descobrir que o problema era uma pessoa. Então aprenda a ser fiel a Deus em todos os momentos. Não se rebele contra Deus. Porque o problema, às vezes, não vai ser você, a consequência disso em você. O problema é que muitas das vezes, quando nos rebelamos contra Deus, quando não fazemos o propósito, quando irmos contra aquilo que Deus quer para nós, nós vamos atrapalhar a vida da minha família, eu vou atrapalhar a vida dos meus amigos, eu vou atrapalhar a empresa que eu trabalho, eu vou atrapalhar tudo. Jonas atrapalhou tudo até cumprir a promessa, o propósito de Deus. Em 2014, eu e Clenilda, a gente ganhou muito dinheiro, a gente tinha um comércio. E aí a gente estava indo bem financeiramente. Nós tínhamos um carro bom, nós viajamos 5 vezes esse ano. Nós fomos na praia 3 vezes no ano, para vocês terem uma ideia. Fomos para Caldas Novas e viajamos bastante. Mas eu estava fiel com Deus. Eu roubava de Deus. E além disso, eu estava fazendo algo que Deus agradava plenamente com a minha esposa. E aí eu quero dizer para você que no ano 2015, eu achando que eu estava bem, eu bati meu carro e não tinha seguro. Meu carro foi preso porque o sistema da polícia deu problema no dia que eu bati o carro. E aí só nessa brincadeira eu perdi 10 mil reais. E aí o comércio que a gente tinha, ele fechou. Simplesmente porque eu me afastei do propósito do Senhor. O que mais eu precisava perder? Eu quase perdi minha família nessa época. Eu lembro de ir na casa que a gente morava e Miguel saía do portão e Miguel chorava, falando assim: eu quero meu pai. Não quero para você um sentimento de perda. Não quero para você um sentimento de incapacidade. Não quero para você sentir que você é um nada porque você escolheu fazer aquilo que era contra a vontade de Deus. Entenda que Deus sempre vai te dar uma escolha. E escolha inteligente significa buscar a Deus. Escolha inteligente é fazer como Ana fez, que no dia mau ela dobrou o joelho no altar. E quando veio o profeta para poder repreender ela, veio o sumo sacerdote repreender ela, na verdade ela recebeu de Deus algo sobrenatural, que foi Samuel, seu filho, o maior profeta da história de Israel. Entenda que quando Daniel estava orando, alguém foi perseguir ele, e aí descobriu que o maior defeito de Daniel, o defeito entre aspas, é que ele orava 3 vezes ao dia. E aí eu quero te falar, Daniel estava vivendo uma bonança, ele era governador de Babilônia. Ele foi governador de Babilônia porque lá em Daniel capítulo 1 diz que ele escolheu ser fiel a Deus e não comer das iguarias dele. E aí quando alguém foi perseguir ele descobriu que ele orava demais, fizeram uma articulação política, ele foi preso e foi jogado na cova dos leões. E aí eu quero dizer para você que se fosse eu, fiel pecador, naquela época eu tivesse jogado lá, os leões tinham me comido. Mas como Daniel era fiel, os leões fechou a boca. E ele não foi comido.
que eu quero te dizer nessa noite é que eu e você podemos escolher ser uma árvore cortada, ou podemos escolher sentir o cheiro das águas. Mas a escolha sempre está na minha e na sua mão. Porque Deus não vem cá e te obriga. Deus simplesmente te mostra o caminho. Eu quero dizer para você que em 2016 nós fizemos um pacto. Eu fiz um pacto com Deus. Falei, Deus, eu não quero mais roubar do Senhor. Eu não quero mais ser infiel a Ti. Eu quero ser um servo usado pelo Senhor. E eu quero dizer para você que de 2016 para cá, eu passei por barragem rompida, passei por tanta coisa e eu nunca fiquei desempregado. Simplesmente porque eu resolvi fazer o que Deus quer de mim, ser fiel a Ele. E isso nós resolvemos em casa, eu creio que nós queríamos plenitude da bênção do Senhor. Então nós buscamos as 11 áreas da nossa vida, nós buscamos nela onde está a árvore cortada e a gente busca o cheiro das águas. Entenda que muitas das vezes você vai precisar fazer o que está em Provérbios 16, que é fazer planos e apresentar diante de Deus os seus planos. Porque se sua vida financeira não está boa, não adianta você achar que Deus vai mandar alguém colocar R$1 milhão na sua conta e resolver seus problemas, que não vai. Mas Deus vai abrir portas para você e de acordo com o plano que você tiver para sair daquela situação, Deus vai te abençoar. Eu e Clemina tinha um plano de comprar uma casa. E por causa dessa quebra financeira que eu tive em 2014, eu não tinha crédito para comprar essa casa. Mas nós apresentamos esse plano diante de Deus em 2019, isso mesmo, né? E outro dia nós estávamos olhando os e-mails. E aí nós vimos como Deus é bom, porque em 2020, junho de 2020, Deus liberou dinheiro para eu comprar a casa. E aí nós não estávamos achando a casa que era o que Clemina tinha colocado no coração dela e apresentado para Deus. Porque nós temos 2 filhos e Clemina queria uma casa de 3 quartos. Então eu fui lá e falei assim, não, eu preciso então de uma casa de 3 quartos é tanto. Nós fomos no banco, o banco liberou tanto. E aí se eu contar para você que o meu score de CPF era 79 na época, uma escala de 0 a 1000, você não acredita que o banco me deu R$200 mil para comprar uma casa? E aí eu quero dizer para você que quando você é fiel, se você apresenta um plano diante de Deus, Deus vai abrir portas para você. E aí nós estávamos vivendo até 2014, 2015, até 2015. Nós vivemos então a árvore cortada, a raiz secada, o tronco seco. E a partir dali que nós decidimos que nós iríamos viver uma nova escolha diante de Deus, nós passamos a vivenciar o cheiro das águas. E nós começamos a brotar. Entenda que eu fui para o Espírito Santo em 2016, eu ganhei R$100. Nós ficamos lá 70 dias, eu ganhei R$100. Porque eu tive que pedir conta, porque Deus queria que eu fosse para outro lugar. Mas eu não fui lá simplesmente para ganhar dinheiro. Eu fui lá porque um amigo meu precisava de uma ajuda no seu casamento. E Deus me usou poderosamente naquele lugar. E o casamento dele foi restituído. E aí eu quero dizer para você que o que Deus tinha para mim ali não era dinheiro, era vivenciar um sobrenatural de Deus. Nossa, tem tanto testemunho, Deus é bom demais. E eu quero dizer para vocês que você precisa enxergar aonde você está. Entenda que em 2015 eu estava para ser mandado embora da Samar Mineração na Mariana. E aí um rapaz levantado pelo Senhor Jesus falou assim, não, eu acredito nele. E eu vou mentorear ele. O nome dele é Pedro Belício. Homem de Deus, servo do Senhor, idôneo. E eu admirava ele, porque todo mundo ia até ele para pedir um conselho. Eu falava, Pedro, como é que todo mundo vai até você pedir um conselho? Ele falou, Hugo, a partir do momento que você vivenciar algo novo de Deus, as pessoas vão até você. E aí ele começou a me mentorear. E aí ele começou a me ensinar. E entenda que você vai precisar reconhecer muita coisa que você está escondendo de você mesmo. Porque o Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Em espírito, espírito está em letra minúscula nesse texto, quer dizer ruá, pneuma, que quer dizer a vida. Então Deus busca aqueles que o adoram em vida e em verdade. Em verdade, esse texto Deus me revelou que a verdade ali nada mais é do que o que você apresenta para Deus. Ou seja, Deus, eu sou assim. E não, Deus perdoa todos os meus pecados. E aí o Senhor olha para você e pergunta, quais? E aí você não fala. Mas a verdade que Deus quer é a verdade nua e crua. Quem sou eu? E aí naquele momento Pedro me falou assim, Hugo, você quer descobrir
primeiro dia de mentoria, ele escreveu um texto, ele pegou um caderno, 36 linhas, e escreveu 36 defeitos que eu tinha. Dos 36 defeitos, uns 20 eu abominava e eu era daquele jeito. E aí eu quero dizer para você que nesse dia eu chorei. Eu chorei porque eu falei, como eu abomino algo que eu sou. E eu comecei a falar, Deus, mas eu sou assim, não é possível. Eu chorava. E eu falava, não é possível que eu sou dessa forma. E ele começou a falar algo, se você quiser mudar, eu vou te ajudar. E aí ele começou a me ajudar e todo dia, final do dia, ele falava comigo assim, Hugo, hoje é aqui, ó. Você fez isso, fez isso, fez isso. Isso aqui você tem que mudar. E eu quero dizer para você que ele me mentoreou nas 11 áreas da minha vida. Ele me ajudou a ser um bom profissional. Ele me ajudou a ser um marido exemplar. Ele me ajudou a ser um pai exemplar. Ele me ajudou a mudar e transformar toda a minha história, simplesmente porque alguém acreditou. Então muitas das vezes o cheiro das águas não vai vir como um milagre, mas vai vir como alguém dizendo para você, eu vou ser coluna da sua história. Então aprenda a selecionar com quem você anda, não com quem você convive. Conviver, eu convivo com os amigos de trabalho, eu convivo com outras pessoas que não conhecem a Jesus. Tem um amigo meu que provavelmente está nos assistindo e ele não conhece a Deus, mas eu convivo com ele. Mas quem anda comigo é quem está no mesmo propósito que eu, ou seja, quem quer ser salvo, quem quer ser liberto do pecado. Aprenda a selecionar, porque com quem você anda vai dizer muito de quem você é. Porque um abismo atrai outro abismo, porque as más companhias corrompem os bons costumes. Então não ache que você vai conseguir uma vida de santidade andando com escarnecedor e com pessoas que não têm visão de santidade. Tem gente que está na sua vida para fazer negócio, e aí é outra área da sua vida, seus relacionamentos, que não está ligado à família, está ligado aos seus relacionamentos externos. Com quem você anda, com quem você conversa, para quem você conta a sua história, para quem você conta seus problemas. Existe pessoas que estão com você para fazer negócio, existe pessoas que estão com você simplesmente para ser seu vizinho e não estão para te ouvir, porque eles não vão te ajudar em nada. E eu não estou excluindo ninguém dizendo isso, eu só digo que naquele momento eles não estão preparados para isso. Porque quem está preparado para te ajudar é quem quer ser santo, quem quer ser salvo. Quem está preparado para te ajudar é quem quer um casamento, não quem quer separação. Quem está preparado para te ajudar é quem quer trabalhar, não quem quer ficar à toa em casa olhando internet. Quem está preparado para andar com você é quem tem visão do reino de Deus. Então, como estão seus relacionamentos externos? Você só vai conseguir viver o cheiro das águas quando você arrumar alguém que vai ser coluna para você e você vai ser coluna para ele, porque ao final desse ciclo de um ano que durou, depois disso a barragem rompeu lá em Mariana, e ele foi para um lado, eu fui para o outro, e aí a gente acabou não tendo mais esse processo de mentoria, assim, tão enfático. Eu ligo para ele até hoje, eu vou na casa dele, ele me instrui, eu ouço o que ele tem para me dizer, mas eu quero dizer para você que nesse processo de um ano, eu estive com alguém que me ajudou muito mais do que eu ajudei, mas no final do processo ele disse para mim, Hugo, eu aprendi muito com você. Entenda que do mesmo jeito que ele foi coluna para mim, em algumas áreas eu fui coluna para ele, mas simplesmente porque nós estávamos no mesmo propósito. Então a pergunta que não quer calar nessa noite é como está a sua área financeira, como está seu relacionamento com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, como estão seus relacionamentos externos. E aí eu quero te perguntar como está você, que é a próxima área da sua vida, com você mesmo. Esse processo de autoconhecimento me ajudou a entender quem eu sou, aonde eu quero chegar e o que Deus espera de mim. Demorou hoje, estão fazendo 6 anos, esse ano tem 6 anos que eu fui mentoreado por Pedro Benício, e o Senhor revelou para mim durante esses 6 anos, me tratou e me curou e me usou da maneira para que quando o pastor Chaves chegasse e falasse que o comunicativo aceitasse o chamado de Deus. Amém. Entenda que eu precisei vivenciar um processo. Eu morei fora, longe de casa durante 3 anos e vivenciei experiências sobrenaturais com Deus, porque Deus precisava desse tempo para mim. Eu não estava 6 anos atrás preparado para receber uma casa, eu não estava 6 anos atrás preparado para ganhar o que eu ganho, eu não estava pronto 6 anos atrás para vivenciar o que Deus tinha para mim. Então eu vivenciei um processo, e o processo foi o cheiro das águas para que eu pudesse
E aí eu quero te perguntar: quem é você? Como você está com você mesmo? Você se aceita? Ou está como uma árvore cortada? Muitas das vezes nós não somos belos como o mundo diz. Muitas das vezes nós não somos o que o mundo espera, às vezes, de uma pessoa. Mas eu quero dizer que se você aceita que Deus tem algo para você, se você sabe que em Cristo Jesus você é mais que vencedor, que a opinião desse mundo que só faz selecionar e excluir pessoas não importa, mas o que importa é o que Deus pensa de você, você passa a se aceitar mais. Se você entende que Deus tem alguém preparado para você, e muitas das vezes essa área minha de comigo mesmo estava doente, estava com o raiz quase arrancando, porque eu não me aceitava por vários fatores, e simplesmente porque eu não soube esperar o que Deus tinha para mim. Deus tinha para mim, chama Clevilda Campos Martins, e louvado seja Deus pela vida dela. Ela não sabe o quanto que ela me curou no dia que ela me disse sim. O dia que ela falou assim: não, eu quero namorar com você. Aí eu falei assim: glória a Deus. Fiz uma música na época, eu disse, né, conversa para agora. Isso é assunto para outro dia. Mas eu quero dizer para vocês que eu fui curado simplesmente porque quando Deus mandou aquilo que Ele era para mim, Ele veio bom, perfeito e agradável. Eu lembro que quando eu saí do Clevilda da primeira vez, eu não detenho tamanha beleza assim. Eu saí com ela de mão dada e eu estufei o peito. E eu era mais magro nessa época, eu era bem magro. E aí eu estufei o peito e saí andando para a rua. E nós não tinha carro, olha você vê, Deus era tremendo, Deus foi tremendo. E aí nós saímos assim, e eu saí peito estufado. E todo mundo que me encontrava, eu tinha prazer de falar assim: eu namoro com o Clevilda. E aí a turma falava assim lá no emprego, ela trabalhou na Samara também. A turma falou assim: não acredito. Aí o dia que eles me viam com ela, eu ia lá e dava nela um beijo. Ela falava: por que você está medendo? Aí eu não sabia, mas eu vi um cara lá do outro lado. O que eu quero dizer para você é que Deus mandou o melhor dele para mim, para curar aquilo que eu tinha comigo mesmo, que era a falta de aceitação. Mas simplesmente se eu tivesse aprendido a esperar em Deus, eu não tinha tido esse tipo de problema. Entenda, aprenda a esperar em Deus. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Há 10 anos atrás eu e Clevilda sonhava em comprar uma casa, mas o tempo, o processo eu não tinha vivenciado. Deus tremendo. Entenda que depois que eu fui mentoreado, eu passei a me aceitar mais. E só um detalhe: como as áreas da nossa vida estão interligadas, esse processo de mentoria me fez tão bem. Eu consegui curar tantas áreas da minha vida, que hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava na época que eu estava na Samar. Então, você tem uma ideia como é que Deus transforma a vida da gente quando a gente permite isso. E permitir é uma escolha. Permitir é uma escolha. E aí vem a outra área da sua vida, que pode estar como uma árvore cortada. Como está seu relacionamento com Deus? O quanto você ouve de Deus? O quanto você tem de experiência com Deus? Toda vez que a missionária Wagner vai lá em casa, ou ela prega aqui, ou a gente conversa, eu sou confrontado com Deus, a viver várias experiências diferentes com Ele. Porque assim como minha mãe, ela tem muita experiência com Deus. E quando ela compartilha isso, eu me sinto confrontado a buscar mais de Deus e viver experiências sobrenaturais com Deus. E aí eu quero dizer para você que eu fui criado na igreja, eu vi tanta coisa acontecer, eu vi minha mãe ir no monte, Deus revelar para ela a igreja que ela deveria frequentar. Ela, Maria do Carmo e Ari, que são os 3 que eram amigos desde a época da renovação carismática em Lúcia Catarina. E eu quero dizer para você que quando veio um profeta, um missionário lá na igreja, ele visitou a casa desses 4 pessoas, minha mãe, Lúcia Catarina e Ari, Maria do Carmo. E foi na casa, na verdade, Maria do Carmo é casada, né? Então foi na casa dessas 3 pessoas. E lá todas as 3 receberam a mesma palavra e aceitaram o mesmo Jesus e foram para a mesma igreja, porque quando eles foram no monte, Deus tinha revelado para eles, e eles eram da renovação carismática. O que eu quero dizer para você é que eu vivi uma vida de ver milagres de Deus o tempo todo, mas eu ainda não tinha vivenciado o milagre de Deus. Entenda que não quer dizer que você foi criado no Evangelho, que você realmente aceitou Jesus. E aí eu vou contar 2 experiências para você sobre relacionamento com Deus. Certa vez eu precisava de uma bolsa para estudar em Ouro Preto, tinha passado.
mas era caro, tinha que almoçar na escola, e eu não tinha dinheiro. Nós éramos 4 irmãos, minha mãe ganhava R$120 na época, eu acho que era o salário mínimo. Meu pai ganhava R$56 a hora, era auxiliar de serviços gerais na empresa lá. 4 filhos, uma casa para acabar, e muita coisa, não tinha condição. Mas eu não estou aqui para contar essa história, eu estou aqui para te contar que no dia que eu cheguei lá e falei, mãe, eu preciso da bolsa, a mãe falou comigo assim, ora a Deus e Deus vai te falar. Era 25 de abril de 2002, eu lembro até hoje. 25 de abril de 2002, eu dobrei meu joelho e falei, pai, eu preciso da bolsa. Mas que seja feita a tua vontade, não, meu amigo. Dia 5 de maio, no primeiro dia de aula, eu fui lá na cantina da escola, o primeiro nome da lista que estava lá, o Guilherme da Silva. E aí eu passei a começar a viver um pouco de história com Deus. E aí, pouco tempo depois, passaram uns 3, 4 meses, eu fui acusado de roubo. Chegou um cara lá, eu trabalhava de cursista na setor de educação física, e o cara falou comigo assim, Hugo, sumiu dinheiro na minha bolsa e foi você, e apontou uns 5 dedos assim para mim. E por que era eu, não só estava você aqui? Não, tudo bem, você pode abrir minha bolsa, e eu chorando, e pode me revistar e tal, não fui eu, meu pai e minha mãe não me ensinou isso, eu não preciso disso. E aí o mais interessante que ele me acusou fui eu, foi lá e pedi minha cabeça, e pedi para mim ser mandado embora da bolsa e tal, e aí a mulher lá da bolsa falou o seguinte, você está suspenso, isso era numa quarta-feira, segunda-feira você volta, nós vamos fazer seu corte, né? Me faltou palavra no assunto. E aí eu quero dizer para vocês que eu cheguei em casa e contei para minha mãe. Quando eu contei para meu pai, meu pai é sanguíneo, e eu herdei um pouco disso, mas Deus tem me tratado. Mas meu pai pegou um porrete que ele tinha lá em casa, de porretão mesmo, e cheio de prego, e falou assim, eu vou lá mostrar para ele quem que é o filho de Garrinho. E aí meu pai falou isso, eu falei, meu Deus do céu. E minha mãe falou assim, não, você não vai lá não. E nós vamos lá e Deus vai mostrar. E eu lembro que era numa quinta-feira e nós dobrou nosso joelho de tarde. E eu lembro até hoje que o louvor era, oh glória a Deus. Minha mãe estiver me vendo, ela vai saber do louvor. O louvor dizia assim, quando a música esmorece, o resto desaparece. Nossa. Eu lembro que eu estou arrepiado aqui, é porque eu estou de Mangalão, mas é verdade. O que eu quero dizer para vocês aqui, é que eu estava voltando à adoração, à essência da adoração. Nessa época eu estava na igreja, mas não estava não. Nessa época eu estava falando, pensando que eu era igual Dostoiévski e essas caras, nem lembro mais o nome da turma lá. Eu lembro que eu li um livro de Maquiavel. E aí quando eu li o livro de Maquiavel, aí eu estava pirando mais ainda, eu estava falando assim, nossa, mata seus amigos, até seus inimigos, mata todo mundo. E eu falo, meu Deus do céu, essa vida é vida de canos, e aquela loucura toda. E aí Deus foi e falou comigo naquele dia que eu fui acusado de roubo, através desse louvor, minha mãe dobrada no joelho comigo e orando. Deus falou, minha mãe falava assim, pai, teu filho não fez isso, eu creio na palavra do meu filho, e o Senhor vai mostrar a verdade. E ali eu lembro que nós chorando, e eu ajoelhado chorando, minha mãe chorando, e a música essência da adoração tocando, e nós chorando, e aí passado um dia, na sexta-feira, eles descobriram quem era o ladrão, e na segunda-feira eles me pediram desculpa em público, porque Deus honra os seus filhos no momento da tribulação. Aleluia! Ontem eu postei no grupo da igreja um trecho de uma música que falou muito no meu coração. Que você vai dar testemunho que eu fui uma árvore cortada. Oh, aleluia. Oh, papai, tu és maravilhoso, Deus. E o Senhor me restituiu. Se tem uma pessoa que o Senhor trabalhou, minha esposa vai para o céu, ela com certeza. Porque me aturar 11 anos, começando comigo, sem maturidade nenhuma, quando eu casei, eu tinha 23 anos. Eu queria ir para Nova Zelândia, eu estava para ir fazer um intercâmbio na Nova Zelândia um mês, tinha juntado o dinheirinho todo lá da Samarca para ir, e aí eu queria, eu não tinha mente de casar, e nós chegamos no mês de julho, ia casar em outubro, minha esposa assim, nós não temos uma geladeira, e eu estava pensando assim, não, eu vou para Nova Zelândia. E a minha aturar 11 anos, e esperar o processo acontecer e nós dois vivenciar juntos, eu tenho certeza que ela vai para o céu. O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus naquele dia me honrou na frente de todo mundo. Porque não tinha sido eu. Não
importa quem foi, mas o importante é que o servo de Deus foi acusado legalmente. E o fato de eu ter buscado a Deus no momento de angústia, assim como Ana buscou, Deus começou a me trazer de volta e falar: eu tenho um chamado para você, meu filho. Vem para cá vivenciar um milagre. Vem para cá vivenciar o sobrenatural. E aí eu quero dizer para você, meu relacionamento com Deus nessa época estava uma árvore cortada. E Deus permitiu todas essas coisas acontecer para que eu pudesse sentir o cheiro das árvores. Aleluia. Nós vamos vivenciar o cheiro das árvores. O que eu quero dizer para você é a outra área da sua vida. Dá tempo aqui, antes da gente contar o último testemunho. E aí eu quero dizer para você a última área da sua vida, que você precisa entender, que você precisa melhorar, é como está você em Deus. Como está você em Deus? De 0 a 10, se dê uma nota. E agora, você que está em casa assistindo a gente, de 0 a 10, se dê uma nota. Como está você em Deus? E aí, a partir daí, entendendo que a vida financeira, vida conjugal, relacionamento com os pais, vida com o filho, vida com você mesmo e vida com Deus, tem outras áreas, mas aí eu não vou me ater a essas 5, essas áreas. Eu quero te perguntar: aonde você está sendo uma árvore cortada? Porque o que Deus quer para você é o cheiro das árvores, mas isso é uma escolha sua. Isso é uma escolha sua. Glórias a Deus. Amém. Jesus mais poderoso. Recentemente, nós comprando a casa, demorou 6 meses para concluir o processo da casa. Eu lembro que em dezembro eu liguei para um pastor muito amigo meu, pastor Zé Augusto, homem de Deus, abençoado do Senhor. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer no dia que ele vier me visitar. Ele disse para mim assim: Hugo, eu orei por você no que você me pediu, e Deus manda te dar a palavra de Marcos capítulo 11. E aí Marcos capítulo 11 tem um texto lá que diz assim: tende fé em Deus. E eu fiquei 15 dias só fixando em tende fé em Deus. E eu falava com Deus por fim, eu falava com o Cleide também falava: nós temos fé em Deus, nós acreditamos, nós vivenciamos, nós sabemos o que Ele vai fazer, mas por que está demorando? E aí eu resolvi ler o texto de novo. Quando eu li o texto de Marcos 11, aleluia, o que Deus queria de mim não era ter fé em Deus. O que Deus queria de mim está aqui, ó. Aleluia. Marcos 11, 25. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. E aí, quando eu resolvi ler o texto de novo, Deus concentrou minha atenção no verso 25. Eu pude entender que eu precisava perdoar. E aí eu lembrei de tanta coisa, de tanta gente que eu precisava perdoar. Eu compartilhei isso com o pastor domingo. Tinha gente que eu via assim passando e dava vontade de esfregar a cara da pessoa na parede assim. Você está rindo? Se você não anda também, todo mundo é. Essas vontades eu tive. Tinha gente que eu tinha vontade de que ele fosse mandado embora. E eu desejava, falando: não podia ser mandado embora. Isso não presta. Entenda que eu liberei palavras de maldição sobre a vida de filhos de Deus. Eu não tenho autonomia, não tenho autoridade, não tenho permissão para isso. E aí, quando Deus me concentrou, eu lembrei dessa pessoa. E eu lembro que no primeiro dia eu liberei o perdão para uma pessoa. Falei: pronto, lembrei de um, esse aí. Aí passou em nada. E aí eu li o texto de novo e Deus falou de novo: perdoa. Aí eu passei em frente a um lugar lá na empresa, lembrei de mais um. Tinha me ofendido, e aí eu falei: eu libero o perdão. Aí depois eu lembro que eu fui na sala lá onde a gente requisita o material no xerifado, e precisava perdoar mais coisas. E aí foi, vocês estão rindo, mas para perdoar é difícil. Você falar para aquela pessoa que te ofende, que te persegue, que faz com que pede para você ser mandado embora, gente que vai atrás de você simplesmente sem motivo algum, você falar assim: eu te perdoo e não desejo mal nenhum com você. É difícil, porque nós somos orgulhosos. Judas suicidou, foi de remorso, não foi de arrependimento. Porque se fosse arrependimento, ele tinha ido aos pés do Salvador e não tinha se suicidado. Entenda que isso é um processo difícil, mas eu precisei demorar minha casa para ser liberada 6 meses, para Deus me fazer passar pelo processo de liberar o perdão sobre pessoas específicas que eu ainda guardava rancor. E aí eu lembro que no dia que eu perdoei a última pessoa, eu perdoei ela às 10 horas da manhã, deu 11
permita eu liberar seu perdão. Entenda que alguns processos da sua vida você vai passar porque Deus quer que você reconheça certas situações em você. Por isso nós estamos falando que a vida no sistema, se sua vida financeira está boa, mas o relacionamento com Deus é péssimo, a Bíblia fala que antes vale um bocado em paz do que muita coisa na contenda. Entenda que se você não tiver uma vida conjugal boa, sua casa vai ser uma tormenta. Entenda, homem, entenda, mulher, se vocês forem não seguirem o caminho de Deus, se a mulher não for uma mulher temente a Deus para ser louvada, e se o homem não amar sua mulher a ponto de dar a sua vida por ela, vocês não vão vivenciar o melhor de Deus para a vida do casal. Entenda que se você não cria seus filhos como os mandamentos de Deus, se você causa ira nos seus filhos, se você faz coisas contra seus filhos, eles quando tiverem adultos vão se rebelar contra você, e você não vai vivenciar o melhor de Deus. Entenda que se você não honrar o teu pai e tua mãe, seus dias não serão prolongados nessa terra. Entenda que se você não se aceitar, você nunca vai estar no centro da vontade de Deus. Daniel estava no centro da vontade de Deus e venceu o milagre. Os amigos de Daniel no centro da vontade de Deus e venceu o milagre. Ana foi para o centro da vontade de Deus e venceu o milagre. Entenda que Abraão foi fiel a Deus, centro da vontade de Deus, é o pai da grande nação de Israel, é nosso pai espiritual. Entenda que Davi estava no centro da vontade de Deus e disse: ai de vocês circuncisos que vem a mim com lança e escudo, eu vou tipo a palavra do Senhor dos Exércitos. E ele viveu para contar a história de que ele matou um gigante. E aí eu quero dizer para você qual área da sua vida que está se levantando contra você com espada, lança e escudo. Aonde você está sendo uma árvore cortada. Deus quer te transformar aqui nessa noite. Deus quer que você sinta o cheiro das águas e brote. Porque Deus quer que você brote. Deus quer que você, Jeremias 29:11 diz que eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Glórias a Deus. E aí eu quero te perguntar: que pensamentos ele tem de você? Deus te chama a adorar Ele em espírito e em verdade. Faça um teste. Às vezes você pode estar no seu coração duvidando do que eu estou falando aqui, mas Deus quer te convidar a fazer um teste. Que nessa noite você vivencie algo diferente com Deus. Chegue para Deus na sua oração da noite e fale com Deus: Deus, eu sou assim. Faça chorar diante de Deus, mesmo que aquilo te doa, mesmo que aquilo esteja escondido, eu sou assim. Chega para Deus e fala: Deus, aconteceu isso na minha vida e eu não consigo mais me livrar disso. Fala com Deus: eu não consigo mais com minhas forças. E comece a experimentar o cheiro das águas do Senhor. Porque você vai passar por um processo que parece que é doloroso. Parece. Mas é vida e vida em abundância. Amém. É vida e vida em abundância. Que feridas machucam o teu coração? Que perguntas não respondidas envolvem sua mente? O que é que tira a sua paz? Eu conheço alguém que quer e pode transformar toda a história da sua vida. Esse alguém chegou no poço de Jacó e a vida de uma mulher adúltera foi mudada. Esse alguém, ele curou um coxo que não tinha um amigo, como o pastor falou. Não tinha um amigo para jogar ele lá no momento que as águas eram agitadas. E esse mesmo homem curou ele. Esse homem é Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer e pode transformar a sua vida. Vou pedir o Ministério do Louvor para cantar uma última música aqui. E enquanto nós cantamos essa música, eu quero que você entenda que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero que você entenda que a área da sua vida que estiver como uma árvore cortada, Deus vai fazer brotar o cheiro das águas. E você vai vivenciar um renovo do Senhor. Porque o que o Senhor tem para você é vida e vida em abundância. O que o Senhor tem para você é bom, perfeito e agradável. O que o Senhor tem para você é vivenciar a plenitude da bênção do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai, nós queremos, Pai, nos chegar mais perto de Ti. Porque nós queremos ouvir o Senhor nos dizer: não temas que eu sou
Pai, nós queremos vivenciar milagres como o quarto homem da fornalha de fogo. Nós queremos, nesse momento que estamos passando, às vezes, por tribulação, às vezes nossa vida não está encaixada, às vezes as coisas não estão acontecendo. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos dizer: eu cuido de ti. Porque nós entendemos que toda promessa passa pelo teste do tempo. Porque o Senhor está moldando o meu caráter. Porque nós queremos viver a plenitude da bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos sair daqui nessa noite cheios da tua unção, cheios do teu poder, para, Senhor Deus, vivenciarmos algo diferente, para que em espírito e em verdade nós nos acheguemos a ti. Porque, Senhor Deus, se nós não nos chegamos a ti em verdade, nós seremos como árvores cortadas, e nós estamos cansados, ó Deus, de ser árvore cortada. Nós estamos cansados, ó Deus, de ser secos. Nós estamos cansados, ó Deus, de pessoas morrerem sem conhecer o teu evangelho. Nós estamos cansados, ó Deus, de não termos usado em nada, porque simplesmente não nos chegamos a ti em verdade. Oh, papai. Oh, Deus. Oh, Senhor. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a na cidade do nosso Deus é santo monte, a alegria de toda a o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, aleluia, Espírito Santo, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações constantemente. Te agradecemos, ó Deus, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, que nessa noite o Senhor venha nos encher de novo. O Senhor venha nos encher de novo. O Senhor venha nos encher de novo. O Senhor venha nos encher de novo, porque queremos ser, Senhor Deus, cheios de água viva. Queremos ser cheios da presença do Senhor. E que tudo seja para a honra e glória do teu nome. O nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Que você possa vivenciar o cheiro das águas do Senhor na sua vida e brotar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Fica de pé. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que palavra maravilhosa, né, irmãos? Eu precisava ouvir uma palavra dessa. Tenho certeza que você também precisava. Deus continue te abençoando. Vamos levantar nossas mãos no céu. Pai, que a tua unção e a tua graça acompanhe teus filhos. Proteja a nossa família, a nossa casa do coronavírus. Alcance a área de saúde dessa cidade, ajudando a todos aqueles que estão trabalhando, os que estão internados, os que estão em bares.
leva nossa segurança. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito Santo do Senhor seja para hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe.